Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Made in Italy. Esse podcast é resultado de uma viagem cultural que fizemos à Itália no mês de novembro. E aí tivemos a ideia de colocar vocês para viajar junto com a gente. E aí viemos fazer esse podcast. Como foi isso, Marquito? Olha, isso surgiu de um convite que nós recebemos da Academia do Café Próspero Alpini, lá da querida cidade de Marostica. E você embarcou nessa viagem. E pessoal, a gente vai mostrar para vocês agora um pouquinho de como foi esse convite. E aí, ao longo, nós vamos explicando para vocês o que aconteceu, tá bom? Bora ver? Questo libro è Quaderno Alpiniano, escrito por Roberto Zausa, quando em visita lá ao Museu de Café de Santos, e dedicou à Bolsa do Café algumas páginas do livro. Museu do Café de Santos. E mostra aí. Eu, como integrante, membro da Academia do Café de Marostica Próspero Alpini, fui homenageado com um pequeno texto aqui no livro. Que Esta é demais! a Academia de Café de Marostica. Maravilha, gente! Tudo lindo! Bárbaro! Exposição maravilhosa! Fala mais um pouquinho sobre a Academia do Café. Olha, a Academia do Café, ela foi inaugurada, né? Ela foi concebida para homenagear um marosticense que nasceu em 1553, de nome Próspero Alpini. E ele se formou um médico botânico e estudou o café, a planta café, para ser uma planta medicinal. E resultou no café, o café que nós bebemos hoje. Essa é a história do surgimento, né, da fundação da Academia do Café Próspero Alpini de Marostica. Gabriel, coloca aquela foto para a gente ver o que o Marquito faz parte lá da academia. Isso daí é no congresso que fomos. Olha quanta gente. Foi muito legal, né, Marquito? Sim, foi muito bacana. Marquito, olhando para essa foto, qual é a sua ligação com a Academia do Café? Olha, como eu sempre costumo dizer, eu nasci aqui na Paulo Afonso 67, em São Bernardo do Campo, né? E eles não sabem o que fazem. Então, o que eles fizeram? Eles me homenagearam me dando uma cadeira na Academia do Café. Então, eu sou um sócio honorário da Academia do Café Próspero Alpini de Marostica. Olha, com muito orgulho, viu? E fico bem orgulhoso desse posto que eu tenho lá na Academia do Café. Gabriel, a gente tem mais fotos aí da Academia do Café? Ah, gente, isso é muito importante, é especial. Foi dada a palavra para um brasileiro falar, né, na Academia do Café em Marostica. Conta um pouquinho, Rioto, sobre essa experiência. Sim, essa experiência, uma experiência única para mim, porque como membro da Academia do Café Próspero Alpini de Marostica, sócio honorário, né, esse exatamente é o título, eles, na participação, no convite que foi feito
para participar do congresso da academia, no convite eles já me davam um período, um tempo de palavra para discursar lá no congresso. Então, uma coisa muito emocionante e única na minha vida, né? Tem mais alguma foto, Gabriel, para ilustrar a fala do Marquito? Muito legal. Aí tem, né, a gente participando. E depois a gente vai falar mais um pouquinho, depois do jantar, depois da academia, né, que houve um jantar muito especial. Mas continuando aqui com essa curiosidade, Marquito, qual e como é essa ligação da Academia do Café com o Museu de Santos? Após, então, eu ter esse orgulho, né, de ter esse posto, de ter essa cadeira na Academia do Café de Maróstica, Próspero Alpine, eu provoquei uma reunião entre o Museu do Café de Santos com a academia, porque é uma ligação muito importante, porque quando você visita o Museu de Santos do Café, no início já tem uma homenagem a Próspero Alpine, no início da visitação. E aí eu provoquei uma reunião virtual entre a academia e o Museu do Café. E a diretora de Assuntos Internacionais, para projetos futuros, ela já imediatamente falou: Marquito, nós temos já uma possibilidade de uma coisa bem bacana. Que é, Alessandra? Olha, nós estamos com uma exposição itinerante na Embaixada do Brasil em Roma, lá na Praça Navona. E essa amostra, essa exposição, ela pode ser doada para a Academia do Café. Olha só o que aconteceu aí de bem bacana e bem importante. E no dia do congresso, lógico que não poderia deixar de ser, houve também a inauguração dessa exposição num galpão, né, num lugar lá em Maróstica, onde se inaugurou a exposição que estava em Roma, lá em Maróstica. E hoje pertence à Academia do Café. E uma vez pertencendo à academia, ela pode ser exposta em qualquer lugar que a academia definir e que fizer algum acordo, algum acerto, ela pode rodar a Europa toda. E nós fomos, né, Marquito, ver essa exposição. Vamos mostrar um pouquinho para o pessoal do que a gente viu? Sim, vamos mostrar, foi Gabriel, bem bacana. passa um pouquinho aí. Gente, uma exposição maravilhosa, né, Marquito? Sim, olha lá, são os painéis, né, que estavam expostos na embaixada. E quem também visitar, olha aí o Próspero Alpine, quem puder visitar o Museu do Café de Santos, é um passeio muito bacana e de muito aprendizado. E ficou uma exposição linda, né? Foi uma noite memorável, né, Marquito? Para mim, única, né? Uma coisa única. E poder, lógico, como eu sempre falo, um privilégio e um orgulho poder ter um assento lá na Academia do Café e participar do primeiro congresso da Academia que aconteceu no mês de dezembro. E é legal, né, Marquito, a gente poder levar um pouquinho do nosso Brasil para a Itália, né? E com essa irmandade toda que nós temos aí. Então, é bonito, né, a gente saber que a gente está tendo toda essa conexão e está podendo fazer essa ponte, né? Como é que você se sente, Marquito? Olha, a gente faz assim de coração, né? Porque essa irmandade entre as cidades de Maróstica e São Bernardo é o que tem movido as emoções da minha vida, né? E está dando certo, porque, olha aí, nós conseguimos com que o museu tenha essa ligação com a academia, uma primeira exposição. E você também, Nívia, já teve oportunidade, porque nós fomos dar um retorno para a diretora de Assuntos Internacionais lá no museu, que é a Alessandra, e vem coisas
Mais projetos, né, mais Marquito? projetos futuros aí, que liga o museu, a academia e a Europa toda. Isso, a gente vai mostrar para vocês, mas a gente está fazendo assim, um episódio de cada vez. Hoje a gente vai ficar um pouquinho aqui na questão da academia, né, do café, e aí a gente vai mostrando o que aconteceu. Eu quero falar para vocês também, gente, da gastronomia, que foi show, né, Marquito? Gabriel, coloca aí um pouquinho. Marquito, fala. O que aconteceu foi que logo depois de toda a parte protocolar, né, do congresso e a inauguração dos painéis, a academia ofereceu um jantar na cidade próxima, né, ali, Bassano del Grappa, a todos os membros da academia e convidados. E foi uma coisa que eles fizeram. Até, se a gente vai falar um pouco mais, Nívia, isso, de um cardápio, não é verdade? Todo abrasileirado, né? É isso aí. E foi aonde? Em qual restaurante, Marquito? Olha, o restaurante, se não me engano, Canardello, é isso? É isso mesmo, é Canardello, exatamente, lá em Bassano del Grappa. E, gente, vocês precisavam de ver, tinha, né, um senhor, né? Marquito, conta sobre essa experiência que eu achei o máximo. Assim, antes de servir o jantar, então esse senhor... infelizmente não sei o nome dele, mas ele veio realmente dar informações a respeito do cardápio, né? Que o cardápio contemplava então essa ligação da Itália com o Brasil. É bem bacana, eles pensam em tudo, viu? É muito interessante. E são extremamente organizados, né? Porque aí ele falou sobre todo o cardápio. Gente, olha o cardápio. Vamos ver se eu vou saber pronunciar certinho, tá? Buñuelos de bacalhau. Como que era isso, Marquito? Isso era um bacalhau que eles fazem assim, como se fosse uma pasta de bacalhau servido com polenta, né? Para mim, fantástico. E depois, bobó de camarão com risbolito. Como que era isso? Então, tá vendo? Já é uma parte, né, que eles procuraram, então, dar ênfase à gastronomia brasileira, né? Um bobó de camarão. Tava divino. Não tem coisa mais brasileira do que um bobó de camarão. E tinha uns bolinhos, né, de bacalhau, bem gostosos, assim. Sim, também. Muito maravilhoso. E depois tinha a picanha allo spiedo. Olha aí. Falei direito. Então, tá vendo? Também lembrando o Brasil, porque vocês sabem que a picanha é um corte bem brasileiro, né? A picanha é bem brasileira. Então eles também procuraram homenagear e introduzir a gastronomia brasileira no jantar da Academia do Café Prospero Alpini da Itália, né? De Marosta. É verdade. Ô, Gabriel, depois, para finalizar... a sobremesa foi um mousse maravilhoso. Você lembra do que era, Marquito? Eu lembro, sim. Era um mousse de maracujá. Fantástico. Fantástico. Ô, Gabi, coloca mais um pouquinho a foto das comidas para o pessoal agora assimilar o que nós falamos com o que a gente comeu. Só para eles verem que delícia que era essa gastronomia desse jantar maravilhoso. Ó, os bolinhos lá em cima, o bobó de camarão, né? A picanha, que vinha junto com uma polenta tostada, né, Marquito? Isso. Era uma polenta maravilhosa. E depois, no final, tinha esse mousse. Gente, olha que beleza esses pratos. E foi no restaurante Canardello. Canardello, que vocês podem verificar no prato, né? Que eles têm sempre uma louça, né? Uma cerâmica em que eles põem o nome do restaurante. E quem estava lá? Pode deixar, Gabriel, essa fotinho linda aí, dando ênfase para a primeira lá de cima. Quem estava lá com a gente nesse jantar? Conta aí. Então, nós havíamos acabado de receber a escritora, né, Giorgia Miazzo, que deu uma palestra para nós sobre os 150 anos da imigração italiana no Brasil, lá na Associação Comercial de São Bernardo. E ela foi uma das convidadas a participar do jantar. Então a gente teve a oportunidade de revê-la e conversar bastante, né? Ela fala português, ela é uma professora de português lá em Maróstica, então foi muito agradável, um jantar fantástico, de muitos contatos e muito interessante. E a gente percebeu todo o carinho, né, Marquito, que eles tinham por nós, né?
todos os dias nos convidando, né, para alguma agenda, para algum jantar, querendo mostrar cada vez mais a culinária italiana que a gente ama, né? Qual prato, Marquito, além desse que você comeu lá e que você gostou bastante? Tinha um que eu via que você pedia toda hora. Gente, ele pedia toda hora um de marisco. Conta aí. Olha, sobre a gastronomia italiana, né? E a gente está sempre focado em Marostica, que é a cidade em que eu tenho vários amigos, então essas coisas vão acontecendo lá. E tem um espaguete com frutos do mar, que é um dos meus preferidos. Então, sempre que eu vou lá num restaurante que se chama Cassia, eu me delicio com espaguete e frutos do mar, né? Tem outras coisas também, mas nesse momento nós vamos ficar no Cassia, lá com o espaguete e frutos do mar. O Gabriel, lembra da gente pegar esse prato para mostrar para o pessoal? Porque é um prato muito bonito, muito saboroso e vale a pena mostrar para eles. Marquito, aqui entre nós... entre nós e todos os nossos entre nós e todos telespectadores do Made in Italy, do podcast. Isso. Quais foram os amigos assim que nos abraçaram a nossa causa, que todos os dias não deixava a gente quietinho, levava a gente para ir em vários lugares maravilhosos, teatros, restaurantes, sempre ali com aquela amizade calorosa? Fala o nome deles, fala um pouquinho deles, do sentimento que a gente teve de estar com essas pessoas. Bom, ali em Marostica, um amigo assim de mais tempo de amizade é o cantor Roberto Apambrosi, que ele tem um restaurante bem ali na praça, né? E a especialidade dele é o espaguete. Você comeu o espaguete lá, não comeu? Carbonara! Maravilhoso! Maravilhoso. E depois você tem também ali na praça o Maurício Vedovello, que tem a Casa do Café. É uma casa que funciona há 70 anos ali na praça, e ele também é um membro da Academia do Café. E qual foi, desculpa, eu tenho que falar, gente, qual foi a bebidinha que ele preparou para nós, que eu fiquei apaixonada? Sim, ele preparou um gingerello. Vamos mostrar aqui depois. Vamos mostrar? Isso. Hoje não, mas nós vamos mostrar. Para frente, em outros episódios, né? Isso. Então, também a gente tem o pessoal do sorvete, né, do café do sorvete, que é o Café Dante ali, é o Armando Iacetti, o rapaz do quadro, né, o Alberto, e da fruta, o Roberto, e assim vai. O pessoal ali na praça, e tudo acontece na Praça do Escaque. É quando você pode verificar ao fundo, ao meu fundo aqui atrás, olha lá, que é o castelo inferior à praça, e vocês podem ter oportunidade, dá para ver um pouquinho do piso da praça, que é o grande tabuleiro do xadrez, que sempre no ano par, no mês de setembro, é jogado o escaque vivente. Mas nós vamos falar em outros episódios, nos aprofundar mais no escaque vivente. Fala para mim sobre os membros da Academia do Café, as pessoas que estão sempre ali juntos, né? E dando toda a importância para que o Brasil participe de tudo isso. Fala os nomes, fala dessas pessoas, o tanto que é importante. Sim, nós temos ali um grande amigo, né? Que é um dos responsáveis também para que esse contato do museu e da academia avançasse, que é o Roberto Zausa, que ele é arquiteto, escritor, estava fazendo um livro, a gente já mostrou e já falou disso, mas eu reforço, e numa visita dele ao Museu do Café, aqui no Brasil, ele estava escrevendo o livro e dedicou 6 páginas do livro àquela visita que nós fizemos no museu. Então o Roberto Zausa tem a presidente da academia, que é Mariângela Kuman, é uma senhora que dedica grande parte do seu tempo à Academia do Café, né, para os eventos da Academia do Café. E tem muitos outros membros da academia, mas também não conheço todos, viu, Nívia? Então vou ficar aqui lembrando de Zausa e de Mariângela Kuman, e através deles eu mando uma saudação a todos os outros membros da Academia do Café. Isso mesmo. Gabriel, tem mais alguma foto aí para a gente poder comentar sobre essa viagem?
Vamos ver o que o Gabriel tem. Aí também ainda foi, né? Nós nos preparando aí para ir, né, à noite, que foi o congresso, e depois, já no congresso. Ali embaixo também já aparece, né, a presidente, você, o esposo. Em cima ali aparece quem? O Bruno, do hotel? Então, aquela primeira foto lá que vocês podem ver, 3, ao lado direito, talvez assim, onde está a Nívia em destaque, é o Bruno. O Bruno é o proprietário do hotel de Marostica ali, que se chama Hotel Europa. E ele é o meu professor de italiano. E como eu tinha fala no congresso, eu tinha preparado, né? Me preparei, lógico, com um discurso, porque não poderia conseguir falar nada de improviso naquele momento. E antes de sair, no saguão do hotel, Bruno, por favor, dá uma ajudinha aqui no italiano. Vê o que você acha. E aí discursei para ele, ele fez uma correção, você estava junto, em 2 palavras que estavam no texto. Então, Bruno, muito obrigado pela sua colaboração, viu? Você é meu professor de italiano preferido. Bruno do Hotel Europa. É muito legal. Um abraço caloroso. Tem mais algumas fotinhos aí, Gabriel? Ou algum vídeo? São só essas. Então, pessoal, o que a gente pode, né, falar a respeito disso, Marquito? Vamos falar da importância que é fazer, né, essa ponte dos museus, das exposições, dessa questão cultural, de você ter ido lá no museu do Café de Santos conversar com a Alessandra Almeida. A gente gravou um videozinho, vem mais projeto por aí, tem coisa boa também. A gente acha de extrema importância, né, Marquito, estarmos aí trabalhando em cima disso, né, para cada vez mais a gente poder aproximar, né, a Itália, o Museu do Café, com o museu lá de Prospero Alpini. Então, a gente tem que estar o tempo todo fazendo essa união. E a gente costuma dizer que quem é o embaixador e quem faz tudo isso, quem é? Marquito Riotto. Fala aí, Marquito, como você se sente sendo intitulado embaixador de Marostica Brasil? Nossa, acho que eu não sou tudo isso, não. Mas, sim, quando você ocupa a cadeira na Academia do Café, eles te brindam com um certificado, tá certo? De membro da academia. E nesse certificado, realmente, eles dão o título de embaixador da academia no Brasil. Tá? E eu me sinto, como sempre falo, orgulhoso, porque eu também tenho uma participação lá no SCAC Vivente, como o primeiro estrangeiro a participar daquele evento fabuloso que tem lá, que nós vamos falar provavelmente em um episódio todo só para falar do SCAC Vivente. Então, como eu falei, me sinto assim privilegiado e orgulhoso, e a gente procura fazer essa divulgação, Nívia, porque é uma coisa que nos traz muito aprendizado, e eu estou incansavelmente recomendando que amigos que têm filhos, que visitem o Museu do Café. É uma visita ali, você vai conhecer toda a história do café aqui no Brasil, que isso foi uma época de ouro, né, para o Brasil, e que agora, felizmente, está voltando a desenvolver o café aqui. A gente esteve lá para fazer o agradecimento da participação deles, né, virtualmente no congresso da academia, e nós nos deparamos lá com uma exposição que vai até agora, o final do mês de fevereiro, uma coisa extremamente moderna, informatizada, com tudo que você pode aprender sobre o café, desde o local onde se planta, até a colheita, a forma de secagem, a torra. Foi demais. Nós vamos mostrar. A moagem, né? Nós vamos mostrar isso adiante. Então, levem seus filhos, vão visitar. É cultura, gente. E levem seus filhos. É um espetáculo para passar para essa nova geração o que de potencial que nós temos aqui no Brasil a respeito do café. Então,
Nívia, respondendo a sua pergunta, eu me sinto assim um divulgador, vamos dizer, tá, dessa bebida, né, que é mundialmente consumida, e o Brasil produz um dos melhores do mundo. O grande café. Sobre isso mesmo, falar um pouquinho, sabe? A gente está falando sobre a Academia do Café, a gente está falando sobre o café, e nós tomamos muito café, gente, a gente vai mostrar para vocês. Fala só um tiquinho, Marquito, do que é o café que nós tomávamos em várias cafeterias na Itália. Olha, o café é o que eu mais aprecio, porque lá você pede um expresso e ele vem da forma como realmente eu gosto. Eles te servem numa xícara, lógico, e ele é bem reduzido, ele é bem curto. Aqui no Brasil, para você tomar um café assim, você tem que pedir lá na padaria, na cafeteria, olha, por favor, um expresso curto. Lá é normal isso. Então ele vem com aquele sabor do café, com algumas derivações, né? Encorpado, com algumas delícia. E de muita persistência também, né? Isso. Você toma e você fica com aquele sabor do café por muito tempo na sua boca. Então é assim que se aprecia o café. Depois é lógico, você pode adicionar algumas coisas ao café, bem comum. Depois de uma refeição, você tomar um café em que você terminou o café, você adiciona a grapa à xícara e diz que você limpa a xícara, né? Aquela borra, aquela espuminha que fica colada na parede da xícara, você limpa e você toma a grapa que está ali. É espetacular. Experimente fazer um café depois do almoço, limpando a xícara, quer dizer, polir a xícara com grapa. Fantástico. Até isso eu experimentei, gente. Você não sabe o que ele me fez experimentar. Já tomei cachaça. Aperol, tudo bem, né? Aperol maravilhoso, vinho maravilhoso, mas a gente experimentou várias coisas que a gente quer mostrar aqui para vocês também. E que peninha, pessoal, tá acabando agora, né, o nosso podcast de hoje, mas a gente continua na próxima semana, e na próxima semana vocês não podem perder, porque a gente vai mostrar concertos maravilhosos, vocês vão gostar demais, não é? Então eu já vou deixando aqui meu muito obrigada, e que vocês continuem nos acompanhando, que vocês vão ver muita coisa boa por aí, não é, Marquito? Sim, eu também quero agradecer a participação de todos, né, aqui no nosso chat. Vão perguntando, viu? Vocês vão perguntando, a gente vai procurando, lógico, respondendo tudo aquilo que a gente souber, né, de uma forma bastante tranquila. E nós aguardamos vocês nos próximos episódios, como a Nívia falou, só ali naquela região, só em Maróstica e na região de Maróstica, tem muita história. Serão vários episódios que vêm pela frente. Sintonizem sempre. Made in Italy, o podcast. Com Nívia Guerra e Marquito Riotto. E por hoje... É isso aí. Tchau. Tchau. Arrivederci.